Salve, salve galera! Aqui professor Guilherme Rezende e no vídeo de hoje nós vamos abordar a novidade importantíssima do STJ a respeito do tema confissão. Antes de mais nada, eu quero convidar vocês a seguirem o canal do Estratégia, ativar o sininho para novas notificações e vamos que vamos. Recentemente o STJ proferiu um julgamento no qual ele fixou teses nesse tema 1194, alterando o antigo entendimento dele a respeito da confissão e dos seus efeitos para a dosimetria da pena. Isso provocou a revisão de dois enunciados sumulares, súmula 545 e súmula 630, ambas do STJ. Não preciso nem dizer, mas esse vai ser tema campeão de cobrança em prova para MP, magistratura, defensoria e Delta. Principalmente porque o tema confissão, ele vem sendo alvo de constantes decisões do STJ e agora os reflexos na dosimetria da pena também foram abordados. Basta lembrar aqui que recentemente também o STJ trouxe critérios aí para validação da confissão extrajudicial que já foi abordada aqui em outras oportunidades e que vale a leitura porque já foi objeto de cobrança, por exemplo, no MP de Minas Gerais. Bom, no nosso vídeo então, nós vamos abordar o que, galera? Nós vamos abordar confissão, conceito e modalidades, efeito e a jurisprudência do STJ. E vamos começar do começo. A confissão, ela nada mais é do que a admissão da culpa pelo próprio acusado ou investigado. É bom lembrar que essa confissão ela pode acontecer tanto na fase pré-processual quanto na fase processual. O investigado, ele normalmente é ouvido perante a autoridade policial na lavratura do auto de prisão em flagrante ou na confecção e desenvolvimento do inquérito policial. E depois essa prova precisa, ou esse elemento de informação precisa ser judicializado. Ele vai ser repetido durante o processo, desta vez sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. E aí, nós já temos aqui uma primeira distinção entre as modalidades de confissão. Ela pode ser judicial quando feita em juízo e extrajudicial quando feita fora do processo. E aí o STJ já trouxe critérios para considerar válida essa confissão extrajudicial, principalmente aquela confissão que é prestada informalmente aos policiais por ocasião da abordagem. Sabe aquela situação que o indivíduo é preso em flagrante e o policial pergunta: você estava traficando? Sim, estava traficando. Essa confissão, ela é válida no processo penal? Sim, o STJ trouxe ali os critérios dizendo que ela tem que ser documentada, tem que ser feita em estabelecimento público oficial e outros critérios que são objeto de abordagem em outro momento. Nós temos, além disso, a confissão total ou parcial. Eu posso chegar no meu interrogatório e confessar integralmente os fatos que estão sendo a mim atribuídos, ou apenas parte deles. Então essa confissão, ela é divisível. E além de divisível, ela também é retratável. Eu posso voltar atrás, eu posso confessar perante a autoridade policial e depois, em juízo, voltar atrás. Aliás, isso acontece com muita frequência, porque normalmente o investigado não está acompanhado de advogado perante a autoridade policial ou perante a autoridade que investiga e depois ele constitui advogado e aí a história é outra. Ele elabora uma estratégia de defesa e a partir daí ele muda a versão dos fatos. E ela também pode ser uma confissão simples ou qualificada. Na simples, eu simplesmente admito a culpa. Na qualificada, eu admito, mas eu agrego um fato novo que vai me isentar de responsabilidade penal. Eu digo o seguinte, olha, eu realmente fui o autor do disparo, mas eu agi em legítima defesa. O reconhecimento dessa legítima defesa pode me levar a um decreto absolutório. Assim como também eu posso trazer alguma causa que leve ao afastamento da culpa ou da culpabilidade. Enfim, as possibilidades aqui são as mais variadas. Lembrando então que confissão total, parcial, qualificada, simples, ela vai gerar sempre um efeito importantíssimo no processo penal, que é um redutor da pena na segunda etapa de dosimetria, conforme artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal. Quando o juiz vai fazer a dosimetria da pena, primeiro ele leva em consideração aqueles critérios do artigo 59 do Código Penal, que são as circunstâncias judiciais. Depois ele passa para um segundo momento, lá de acordo com o critério trifásico do Nelson Hungria. Nesse segundo momento ele leva em consideração atenuantes e as agravantes, que estão previstas ali no Código Penal e eventualmente na legislação extravagante. E aqui
a atenuante da confissão deve ser levada em consideração pelo juiz para reduzir a pena na segunda fase de dosimetria. Então, a colaboração do acusado nesta fase, ela constitui um benefício penal, que é a redução da pena. E, finalmente, nós temos a terceira etapa de dosimetria da pena, que leva em consideração causas de diminuição e causas de aumento. Esse roteirinho vem previsto lá no artigo 68 do Código Penal e orienta o juiz a fazer essa dosimetria da pena. Certo, mas toda e qualquer confissão vai gerar esse efeito de atenuar a pena ou é só a confissão total, integral e confissão simples? Essa pergunta vem respondida pelo STJ, que mudou o seu antigo entendimento para fixar novas diretrizes. E essas diretrizes vêm naquele tema 1194 que eu havia mencionado para vocês. Olha só, a atenuante genérica da confissão espontânea prevista no 65.3 é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do juiz, e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto nesse último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos. O que o STJ quis dizer com isso? Ele disse o seguinte: a confissão sempre vai atenuar a pena, mesmo que o juiz não use essa confissão para formar o seu convencimento, para condenar o acusado. Então, se ele olha todas as provas do processo e diz, olha, isso já é suficiente para mim, eu vou desprezar a confissão, mesmo nesses casos, ele tem que levar a confissão em consideração para fins de atenuar a pena. E essa confissão deve ser levada em consideração mesmo que o réu tenha se retratado da confissão, desde que, neste caso, ela tenha servido a disparar ali a investigação e nos levar à conclusão acerca da materialidade ou da autoria delitiva. Então, vamos supor que lá na fase pré-processual, o investigado confesse ao delegado a prática do crime e, a partir daí, o delegado dispare ali os elementos para apurar definitivamente a autoria e materialidade para remeter os autos ao Ministério Público. Se ele confessou e essa confissão, mesmo que depois seja retratada, ela tenha servido para algo lá atrás, o juiz deve levar ela em consideração na hora de dosar a pena. E mesmo o caso de confissão, que existe aquela modalidade complexa na qual ele confessa, mas ele traz elementos que possam isentá-lo de responsabilidade penal. Isso vem na segunda parte do julgamento do STJ. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes, quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da licitude ou da culpabilidade. É aquela confissão complexa. Quando o réu confessa a prática do crime, mas ele traz estes elementos, o juiz há de sopesar isso na hora de fazer a dosimetria da pena, e aí ele não vai compensar integralmente. Como é que isso funciona? É que quando existem agravantes e atenuantes, o juiz vai compensar uma com outra ou vai considerar uma preponderante em relação à outra. O STJ tinha vários entendimentos no sentido de que o fator multireincidência, a reincidência é uma agravante, ele vai preponderar sobre a confissão. E aí o que o STJ disse? Olha, quando você for fazer uma compensação, essa compensação não deve ser integral se a confissão não for uma confissão simples. Ou se ele confessar algo mais brando, como por exemplo, ao invés de confessar um furto qualificado, ele confessa só o furto simples. Aí o juiz vai ter que usar um critério outro para fazer essa compensação e não fazer uma compensação integral entre um e outro para anular um fator agravante com um fator atenuante. E é bom lembrar aqui também que nós temos uma súmula do STJ, que é a súmula 231, que foi reafirmada no ano de 2024, que diz que o reconhecimento de atenuantes nessa fase de dosimetria da pena não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, sob pena da gente chegar a uma pena zero nessa segunda fase. Então, atenção, súmula 231 diz que nós não podemos reduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda fase de dosimetria da pena. Na terceira não tem problema, mas na segunda não pode. Com isso, o STJ mudou dois entendimentos que ele tinha que já estavam sumulados, súmula 545 e súmula 630. Na 545, olha como ficou a redação. A confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no 65.3, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador. Então é aquilo que já está lá na redação do tema 1194. Mesmo que o juiz não use
esta pena ou esta confissão para a formação do seu convencimento, ele deve reduzir a pena. E a segunda, ela é interessante e ela diz respeito ao crime de tráfico de drogas. Quando o cidadão não confessa o crime, ele diz o seguinte: olha, eu tinha a droga, mas era para consumo próprio. Na minha opinião, quando ele afirma isso, ele não está confessando absolutamente nada. Ele está confessando a posse ou porte de droga para consumo próprio, que é o crime previsto lá no artigo 28 da Lei de Drogas, com aquelas ressalvas todas do STF a respeito da penalização ou despenalização dessa conduta. Mas o que o STJ entendeu? Que nesse caso, a incidência da atenuante da confissão espontânea do crime de tráfico de entorpecentes quando o acusado admitir a posse ou propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas. Isso deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena. Então, o STJ disse o seguinte: é para compensar, mas não de forma integral, de modo a excluir eventual outra agravante. Beleza, galera? Espero que tenham gostado do vídeo. E não deixem de comentar aqui embaixo, sugerindo novos temas para a gente abordar em outras oportunidades. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.